Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para que se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando o nosso departamento LGBTQI+, cujo coordenador é o Dr. Jean. E aqui nessa webinar de hoje, a gente vai, eu, o Dr. Rodrigo e o Dr. Marcelo, vamos falar um pouco do que a gente faz nas cirurgias de afirmação do gênero masculino. Eu sou urologista pediátrica e sou do grupo de assistência às pessoas trans do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Rodrigo é cirurgião plástico, também do grupo de assistência às pessoas trans do HCFM USP. E o Dr. Marcelo Prachedes é ginecologista e também faz parte do grupo de assistência às pessoas trans do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, durante essa webinar, vocês terão as respostas às seguintes questões, né? O que são essas cirurgias de afirmação de gênero? Para quem são indicadas? Quando são indicadas? Se existe uma regulamentação para isso? E quais expectativas que podem ser alcançadas com as cirurgias de afirmação do gênero masculino, tá? Então, já respondendo a segunda pergunta, para quem são indicadas essas cirurgias? Para as pessoas trans, né? Nós temos mais de 15 milhões de pessoas trans no mundo, na proporção de um homem trans para 3 mulheres trans, segundo as publicações de 2013 e 2016. E nem todas as pessoas trans buscam cirurgia, porém, vem aumentando a demanda pelas cirurgias de afirmação de gênero nos últimos anos, e com isso, foram criados critérios para que todos esses procedimentos se tornassem mais seguros e também assertivos para as pessoas trans. Então, a gente tem alguns critérios da Associação Internacional da Saúde dos Transgêneros,
e entre eles a gente tem disforia de gênero persistente. Outro critério, tem que ter maioridade legal, no mínimo 12 meses de hormonioterapia, 2 recomendações de profissionais de saúde mental com experiência no cuidado ao paciente transgênero e pelo menos 1 ano vivendo o gênero com o qual se identifica. No Brasil, a gente tem a última resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada em 20 de setembro de 2019, que é muito semelhante à regulamentação mundial. Então, também as cirurgias de afirmação de gênero, elas só podem ser realizadas acima de 18 anos, tem que ter um acompanhamento prévio, mínimo de 1 ano, por uma equipe multi e interdisciplinar. Além disso, a hormonioterapia é obrigatoriamente utilizada sob supervisão de médicos, endocrinologistas, urologistas ou ginecologistas, e que são, inclusive, avaliados depois desses 12 meses, mais ou menos, de hormonioterapia, para saber se já estão preparados para os procedimentos cirúrgicos. Além disso, existe a obrigatoriedade de um termo de consentimento livre e esclarecido. Tá? Então, a equipe multidisciplinar é muito importante no tratamento e na realização das cirurgias de afirmação de gênero. Então, essa decisão para a cirurgia, ela vem através de uma concordância entre uma equipe, e a equipe é composta pelo psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, os cirurgiões, assistente social, enfermagem, enfim, todos estarão envolvidos no tratamento e nessas cirurgias de afirmação de gênero. Então, para o do gênero masculino, as cirurgias são dos homens trans. Mas quais homens trans? Todos? Não, como eu falei no primeiro slide, nem todos querem cirurgia, mas aqueles que têm uma disforia de gênero, ou seja, não estão satisfeitos em habitar um corpo diferente da sua identidade de gênero, então essas cirurgias estão indicadas. Então, o que é um homem trans? É um indivíduo 46XX, com fenótipo feminino, que se identifica como do sexo masculino e deseja viver e ser aceito como homem. Tá? Então, as cirurgias de afirmação do gênero masculino, a gente tem a mastectomia, na verdade, essa é a primeira cirurgia que o homem trans demanda, né, porque é o que mais aparece, né, mais está aparente no fenótipo dele. A retirada dos órgãos genitais internos femininos, que também seria a segunda demanda em escala de necessidade para o paciente, né? Então, seria retirado de útero, trompas, ovários e vagina. E, por último, fica a genitoplastia masculinizante, que é cirurgias da genitália externa, que a gente tem a faloplastia e a escrotoplastia. E como opções para faloplastia, a gente tem metoidioplastia e neofaloplastia. Eu vou explicar tudo para vocês, esses nomes difíceis aí, né? Então, o que eu quero também mostrar, o que eu falei naquele primeiro slide, que nem todos os homens trans querem cirurgia. Então, nesse survey que foi realizado por uma associação internacional americana, na verdade, ele fala sobre aqui, por exemplo, o homem trans com relação à cirurgia de mama. A maioria, né, ou pelo menos a maioria fez ou quer fazer, a minoria não. Quanto à esterectomia, a maioria também quer fazer e a minoria não. Né? Aqui a metoidioplastia, já um número grande não quer a metoidioplastia e nem a faloplastia. Né? Então a gente está vendo que esse levantamento foi feito com homens trans, tá? Aqui a gente vê nesse trabalho, que é um trabalho de revisão também, que fala que menos de 5% dos homens trans são submetidos a completa reconstrução genital.
né, que fazem todas as etapas da genitoplastia. E quais são os objetivos dessa genitoplastia? Então, criar uma aparência escrotal e fálica, que forme um volume embaixo da roupa, que o paciente a pessoa consiga urinar em pé, que tenha sensação tátil e erógena no falos, que tenha ereção e que possa ter penetração durante a atividade sexual. Então, aqui é bem importante, quem trabalha muito e atende e dá assistência aos homens trans, a gente percebe que, lógico que existe uma demanda grande por cirurgias, mas o que eles mais querem mesmo é urinar em pé, porque isso socializa. Por exemplo, eles vão ao banheiro masculino, eles querem ter realmente esse volume embaixo da roupa para estar vivendo na sociedade como homem, né? Como um fenótipo masculino. Então, eu vou falar para vocês sobre a metoidioplastia, e a seguir vai vir o Dr. Rodrigo e o Dr. Marcelo, tá? Então, a metoidioplastia, o que significa essa técnica, né? Meta significa em direção a, e oidion significa genitália masculina. Porque realmente eu fui atrás para ver essa terminologia, porque eu nunca entendia direito o que é metoidioplastia, né? E são termos gregos, né? Que surgiram do grego. E é uma das opções cirúrgicas para a masculinização da genitália externa do homem transexual, né? Que tem uma genitália externa com fenótipo feminino e ele quer atingir um fenótipo masculino. Então, é muito importante a avaliação pré-operatória desse paciente que chega para a gente. Então, a gente vai questionar sobre as cirurgias prévias, se ele já fez mastectomia, panhisterectomia, colpectomia. Que são essas cirurgias? Mastectomia, retirada da mama, panhisterectomia, retirada do útero e dos ovários, e colpectomia, retirada da vagina, da cavidade vaginal, tá? Além disso, a gente tem que ver a haste peniana, que é do clítoris hipertrofiado. Qual que é o tamanho dessa haste, né? Ele conseguiu com o hormônio aumentar essa haste peniana para que faça uma metoidioplastia, ou seja, que ele tenha um tamanho adequado com essa opção cirúrgica. E a gente vê que existem trabalhos que falam que leva de 1 a 3 anos para o crescimento máximo do clítoris. Além disso, eles podem complementar com tratamento tópico hormonal e vacuoterapia com umas bombinhas. Aqui no Brasil é engraçado, mas eles usam umas seringas, né, e fazem o vácuo na seringa e funciona super bem, e eles referem aumento de 2 centímetros para mais desse clítoris hipertrofiado que passa a ser uma haste peniana, né? E qual a expectativa do homem trans? Ele tem uma aparência masculina, atividade sexual com penetração e sensibilidade genital. A gente também tem que avaliar nesse paciente a presença de tecido adiposo muito grande na região pubiana, que muitas vezes esconde esse falo hipertrofiado, que veio de um clítoris hipertrofiado. Então, nem sempre a metoidioplastia consegue atingir um objetivo de aparência de uma haste peniana por causa dessa gordura pubiana e vulvar, né? Então, aqui a gente tem a imagem de um clítoris hipertrofiado, que agora é uma haste peniana, né? E a metoidioplastia vai fazer o quê? Confeccionar um falos a partir desse clítoris hipertrofiado, que vai manter uma sensação erógena, né? Tem sensibilidade tátil e sensação erógena. Ele vai conseguir urinar em pé, e pode ter, às vezes, até atividade sexual com penetração, dependendo do tamanho dessa haste no final de todo o procedimento cirúrgico, né? Aqui a gente tem que alguns pacientes conseguiram ter uma haste até de 9 centímetros, porém o que a gente vê é que sempre o diâmetro da haste, ele nunca fica muito grande, então são hastes finas, né?
mas a gente faz aqui a distribuição dessa pele aqui dos grandes lábios na região da haste peniana, para que a gente faça no futuro a uretra. Então, tubulariza essa região de pele aqui da haste peniana para formar uma uretra peniana. E a gente faz a uretra desde aqui de baixo até a extremidade fálica para que ele possa urinar em pé. Além disso, a gente faz a escrotoplastia. Então, aqui a gente tem as imagens, né, desse clítoris hipertrofiado que já foi feito a uretra até a base peniana. Então, aqui está a imagem com a haste peniana elevada, e aqui a gente já fez a uretra, desembocando na extremidade, o meato na extremidade glandar, e aqui a escrotoplastia. Então, esse é um aspecto final da metoidioplastia. A gente ainda tem a colocação das próteses testiculares. Então, aqui é um resultado cirúrgico até precoce de colocação de próteses testiculares, e o paciente fica com a genitália com um aspecto feminino, porém com microfalos, né? Então, que vai dar algumas limitações, sem dúvida, para esse paciente. Aqui a gente vê um resultado tardio, que um paciente que não quis colocar próteses, né? Mas ele tem porque ele com medo que a prótese pudesse esconder um pouco o tamanho da haste peniana, porque isso pode realmente ocorrer, né? Então, aqui a gente até tem uma estrutura, uma genitália masculina, mas a gente observa que realmente o tamanho fica reduzido, né? Aqui, quais são as vantagens da metoidioplastia? A vantagem é que o paciente pode urinar em pé, ele vai ter um falo com sensação erógena e vai ter ereção, e as desvantagens é que ele tem um microfalos, que ele não apresenta aquele volume embaixo da roupa, e muitos pacientes nossos, eles usam realmente acessórios para mostrar que tem algum volume embaixo da roupa, né? E além de vantagem, ele tem menor risco de complicações. E desvantagem é que ele não consegue uma atividade sexual com uma penetração completa. Porém, a gente tem muitos pacientes que têm atividade sexual com penetração incompleta e com satisfação da parceira. Então, na verdade, não é uma cirurgia de todo descartada pela maior parte dos nossos pacientes, né? Quando a gente vai ver sobre, até eu tentei trazer um homem trans para fazer um depoimento nessa webinar, que eu acharia fantástico, mas enfim, existe uma particularidade dos homens trans, principalmente dos que a gente dá assistência lá no Hospital das Clínicas, que a maioria deles não tem a sua transexualidade, né? Enfim, ele não... as pessoas com quem ele convive não sabem que ele é um homem trans, né? Então, eles não se expõem para dar depoimento, mas o relato de muitos, e assim, todos que trabalham junto comigo sabem disso, é que eles ficam extremamente satisfeitos com o que eles conseguiram atingir com as cirurgias de afirmação de gênero que a gente tem proposto. Então, e alguns trabalhos corroboram com essa nossa impressão, né, e relato dos nossos pacientes, que realmente a cirurgia genital, ela melhora a imagem corporal da pessoa, do homem trans, a saúde mental, a satisfação sexual, a felicidade de um modo geral, e além disso, ele possui scores de qualidade de vida semelhante aos dos homens cis, né? Além disso, a parte física, facial, né, deles é muito masculina mesmo, né? O hormônio testosterona, você não reconhece, pelo menos na face, qualquer coisa que se assemelhe ao gênero que ele não se identifica, né? Como mensagem final, acho que eu fui até bastante
rápida na minha apresentação, mas tem que os pacientes, quando bem informados das limitações e preparados psicologicamente, eles ficam satisfeitos com os resultados cosméticos da metoidioplastia e não pedem nenhuma outra cirurgia. Isso eu vejo na maioria dos nossos homens trans. Porém, no entanto, atualmente, os homens trans têm demonstrado mais interesse pela neofaloplastia com retalhos cutâneos, que vai ser um dos temas do Dr. Rodrigo, que vai apresentar para a gente agora. Então, agradeço vocês, eu já vou mostrar aqui, só para a gente ter a nossa equipe, né? Porque depois acho que vai ser difícil para... Então, aqui estão todos os envolvidos na assistência das pessoas trans no Hospital das Clínicas da FMUSP, e eu agradeço a todos, porque sem dúvida nenhuma, sem vocês todos, a gente jamais conseguiria fazer o trabalho que a gente faz lá no HC com os homens trans. E assim, eu gosto muito de cuidar de todos eles no pós-operatório, porque a gente tem, eles são extremamente carinhosos e agradecidos pelas cirurgias de afirmação de gênero, do gênero masculino. Muito obrigada. Bom, boa noite. Eu agradeço à doutora Maria Helena pelo convite, e esse agradecimento se estende ao Giancarlo, né, e também à professora Carmita. Também aproveito para cumprimentar alguns colegas que eu vi que estão presentes, o doutor Odair, o doutor Carlos Baltzer, são colegas que estão aí, e fico muito contente de falar do tema. Eu confesso que eu ajustei a apresentação e tirei algumas partes de exposição de dissecção cirúrgica por saber que o vídeo, né, vai ser melhor difundido e a possibilidade de público não técnico assistir. Então eu peço perdão aos colegas aí que são da área da saúde pela limitação aí da apresentação em relação à dissecção de tecidos e demonstração de tempos cirúrgicos, né? As modificações corporais nos homens trans, elas são essas. Eu vou falar especificamente da neofaloplastia e depois da masculinização torácica. São modificações para homens trans que são efetivas, né? Tem altos índices de satisfação, porque traz os benefícios psicológicos e sociais. A gente frequentemente vê, atendendo pacientes trans, a dificuldade que eles enfrentam em se vestir, né, em ajustar partes do corpo para eles conseguirem a passabilidade, né, social. Então, não raro eu vi pacientes com enfaixamento do tórax tão apertado que acaba escarificando a região torácica. Quer dizer, não é só o transtorno de fazer o enfaixamento, de colocar um binder super justo ali para comprimir as mamas, mas efetivamente causar uma lesão, né, cutânea por compressão exagerada. No caso da neofaloplastia, a doutora Maria Helena já falou sobre isso. Esse autor, em 1993, já fez um levantamento de pré-requisitos ideais para uma construção de um pênis, né? Então, são esses daqui, ó: procedimento em único estágio, uma neuretra competente que permita ao paciente urinar em pé, que tenha sensibilidade tátil e erógena, e aqui a sensibilidade tátil ela é importante, porque a partir do momento que a gente pensa em protetizar esse paciente com um retalho na região peniana, ele precisa ter sensibilidade dolorosa para quando ele estiver fazendo pressão exagerada sobre o retalho, quer dizer, a prótese está comprimindo o retalho passa a sofrer um período de isquemia, às vezes na própria roupa, dentro, né, apoiado na roupa, isso acaba levando a uma ulceração e extrusão dessa prótese, né? E a sensibilidade erógena também. O tamanho suficiente para comportar uma prótese e que tenha característica esteticamente aceitável para o paciente e uma sequela mínima de área doadora. Quer dizer, esse tipo de neofaloplastia não existe, são pré-requisitos que a gente busca, né? E esse trabalho também mostrou as expectativas dos homens trans para esse tipo de cirurgia. Então, eu quero que vocês guardem esses números, porque isso aqui explica em parte por que esse procedimento ainda é tido como experimental.
Quase 100% dos pacientes desejam urinar em pé, 81% com desejo de aspecto de pênis quando estiverem despidos, 91% com desejo de aspecto de pênis com roupas de banho, 86% querem rigidez, 92% desejam ter um pênis com glande, né? Então, a parte da glande diferente do restante da haste peniana. Então, são expectativas elevadas. Os retalhos originalmente descritos para nefaloplastia, eles foram da região perineal. Depois, com o conhecimento dos pedículos vasculares, eles progrediram para retalhos locorregionais com conhecimento do pedículo vascular que irrigava aquele tecido, permitindo um ângulo de rotação maior dos tecidos. Então, isso permitiu buscar tecidos mais distantes da região perineal. E aqui tem um exemplo, é um paciente que a gente fez um retalho da região inguinal, lateral para a uretra, e fez um outro retalho da coxa esquerda para revestir esse primeiro retalho e formar a haste peniana. Então, aqui é o pós-operatório imediato, e a gente vê a sequela de área doadora do retalho da haste peniana, que é isso que a gente está vendo a pele aqui, e aqui a sequela de área doadora do retalho que revestiu internamente a uretra. E aqui tem uma outra sequela de área doadora, que foi o enxerto de pele utilizado para cobrir esse defeito aqui. Então, aqui uma cirurgia com uma grande sequela na área doadora, mas que dá um tecido em grande quantidade, né, para formar uma haste peniana adequada. Aí a ciência evoluiu e a gente passou a utilizar retalhos livres, retalhos que a gente retira o tecido todo do corpo humano, liga o pedículo vásculo nervoso e faz, através de anastomose microcirúrgica, com ligação dos vasos utilizando o microscópio, a transferência para a região peniana, formando uma haste. A primeira opção mundialmente é o retalho chinês, é um retalho do antebraço, que a gente leva pele e tecido gorduroso da região do antebraço. É um retalho muito adequado para esse tipo de cirurgia, porque ele tem uma espessura delgada em relação a outros retalhos do corpo humano, o que permite ajustar para necessidades individuais. Então, é um retalho dito chinês, ou retalho antebraquial, baseado nos vasos radiais, e que usa um conceito de tubo dentro de um outro tubo. Então, aqui nesse modelo esquemático, do lado direito, a gente vê a sonda vesical transpassando o que vai ser a neouretra, e ali o epitélio, a pele do retalho está voltada para a sonda, para a luz da uretra, e aí o retalho dá meio que uma cambalhota no sentido contrário, e a pele do restante do retalho fica voltada para a parte externa da haste peniana. Aqui é um paciente que já havia sido submetido à metoidioplastia, e aí a gente fez um retalho chinês. Então, uma questão importante é toda a sensibilidade que o paciente tem nesse neofalos da metoidioplastia vai ser sobreposto ao retalho chinês. Então, aqui é o desenho do retalho no antebraço. Então, vocês podem ver que pega a área anterior quase inteira do antebraço. A gente preserva muito pouco da região distal, próxima do punho, que é exatamente a região onde os tendões ficam mais superficiais e que a cobertura com enxerto de pele ela é mais crítica. Além do que a gente deixa 2, 3 centímetros ali para que, com camisa de manga longa, não apareça a cicatriz da sequela da área doadora. Então, aqui o retalho já foi transferido para a região perineal. A anastomose, a ligadura dos vasos microcirúrgica, foram feitos nos vasos femorais, e aqui na coxa esquerda a gente consegue ver uma sequela de área doadora, onde foi retirado um enxerto de pele em espessura parcial para recobrir o defeito criado no antebraço. Esse retalho, ele vai com sensibilidade? Ele vai com sensibilidade. A gente identifica e separa os nervos cutâneos antebraquiais sensitivos, e aí vai lá na base do clitóris e identifica os nervos de sensibilidade no dorso do clitóris e faz uma neurorrafia. Essa neurorrafia leva mais ou menos 1 ano e 6 meses, né, para 18 meses, para que cresça nessa bainha de mielina novamente o coto nervoso, e isso sensibiliza o retalho.
A gente também faz uma anastomose para que exista a sensibilidade dolorosa para permitir protetizar esse paciente num segundo tempo. É claro que essa inervação ela vai ser mais espraiada no retalho. Por quê? Porque antes representava um tecido bem menor, que era a região do clitóris, e vai passar a representar uma área muito maior. Então, existe um espraiamento num tecido do neofalo como um todo. Complicações, perda do retalho 2%, complicações uretrais quase 25% entre fístulas e estenoses, e extrusão da prótese, que é o que a gente está vendo aqui na imagem, que é exteriorização, né, contato da prótese com o meio externo e contaminação desse material implantado, que geralmente vai levar à necessidade de retirada desse material, 30%. Então, se a gente contabilizar essas taxas de complicações, isso é incompatível com a expectativa dos pacientes, que a gente mostrou naquele outro slide no estudo de 93. Por isso que essa cirurgia ela ainda é considerada experimental, porque a gente não consegue, na medicina, entregar o que os pacientes esperam. A gente ainda tem muitas altas taxas de complicações e isso limita muito o índice de satisfação dessa cirurgia. Ele é uma das cirurgias mais complexas dentro da cirurgia plástica, porque busca replicar forma e função únicas, os tecidos não são ideais, vocês vejam nessa reconstrução, não existe uma diferenciação da haste para a glande, as expectativas dos pacientes são elevadas, por isso tem que ser feito com um protocolo de pesquisa, o paciente deve receber todas essas informações técnicas específicas, e a avaliação tem que ser com equipe multiprofissional. Em relação à mastectomia, ou masculinização do tórax, conforme a doutora Maria Helena disse, frequentemente a primeira e muitas vezes a única cirurgia feita pelos homens trans, mas leva a um aumento significativo da qualidade de vida. Esse gráfico mostra estudo nos Estados Unidos, mostrando que vem caindo a idade média dos pacientes que são submetidos à masculinização do tórax nos últimos anos. Objetivos: contorno torácico masculino, preservação da sensibilidade e o mínimo de cicatrizes. Tecnicamente, a gente busca remoção do parênquima mamário, remoção do excesso de pele e reposicionamento e redimensionamento do complexo areolo-papilar. Então, quando a gente fala na cirurgia de masculinização de tórax, a gente também tem que cumprir aqueles prazos que a doutora Maria Helena falou, de temporalidade, de aguardar acima dos 18 anos e pelo menos 1 ano de acompanhamento com a equipe multiprofissional, tem que aguardar, porque na maioria das vezes a gente vai tirar quase completamente o tecido mamário, quer dizer, eu vou tirar a capacidade desse paciente de amamentar. Eu posso até colocar uma prótese mamária no caso de um arrependimento e dar um volume e um contorno torácico feminino de volta para o paciente, mas essa capacidade de amamentação, ela é perdida irreversivelmente. Por isso, a necessidade também para a cirurgia torácica de cumprir os períodos necessários na resolução do Conselho Federal de Medicina. Esse aqui é um esquema para mostrar basicamente o que a gente leva em consideração para decidir o tipo de técnica a ser utilizada. Por que isso? Porque a maioria dos pacientes gostaria de fazer uma técnica que é periareolar, quer dizer, a cicatriz fica na transição da coloração do mamilo para o restante da pele da mama. Mas isso só é possível em mamas pequenas ou médias em que a pele tem uma boa elasticidade. Em mamas grandes ou muito grandes, ou que a qualidade da pele não é boa, ou seja, ela tem pouca resistência e muita elasticidade, eu preciso de uma movimentação maior dos tecidos. Então, as incisões e as cicatrizes resultantes vão ser maiores. Então, aqui é mostrando esquematicamente o que eu acabei de dizer. Mamas pequenas com uma pele com boa elasticidade, consigo fazer uma incisão somente na região infraareolar, abaixo da areola aqui, tirar o pouco de excesso de tecido mamário que existe e suturar. Quer dizer, eu não vou retirar excesso de pele. Quando a mama é média e tem uma pele com boa elasticidade, consigo fazer uma incisão circunferencial ao redor do mamilo e uma outra incisão ao redor maior e retiro esse excesso de pele entre as duas incisões e faço uma sutura em cerclagem, que eu vou unir esses dois círculos. Isso permite que eu tenha uma cicatriz somente ao redor da areola. Em mamas grandes isso já não é possível, porque a quantidade de tecido necessária para eu retirar é muito maior.
Então, a quantidade de pele de tecido mamário e a distância de reposicionamento do mamilo são muito maiores. Então, para isso, eu preciso ter uma amplitude maior da cirurgia para permitir toda essa movimentação. Então, geralmente vai ficar uma cicatriz onde fica o sulco mamário e uma cicatriz também em volta do complexo areolo-papilar. Aqui é um exemplo, uma cicatriz periareolar circunferencial. Então, uma mama pequena, com uma qualidade de pele adequada. Aqui também, nesse caso, a gente consegue ver já o limite dessa técnica. Por quê? Porque aqueles 2 círculos que são feitos, eles têm uma limitação de compensação. Então, não sei se é possível para os senhores verem aí, mas aqui já começa a pele a ficar um pouco engruvinhada. Por quê? Eu estou compensando demais num círculo grande e num círculo muito menor. Então, aqui começa a aparecer a limitação dessa técnica, de quanto eu consigo compensar na sutura essa diferença de tecidos em função da quantidade de pele retirada. Em mamas médias e maiores, em que o mamilo já está bem distante do rebordo do músculo peitoral, que é a localização ideal para o tórax masculino, eu vou precisar utilizar técnicas mais agressivas. Então, as cicatrizes resultantes são maiores também. Então, aqui a cicatriz do lado direito ficou no sulco inframamário, e na região periareolar bilateralmente. Aqui a mesma situação, uma cicatriz no sulco inframamário e periareolar. E mamas muito grandes, então nessa situação, esse paciente ele demorava aproximadamente 20 minutos para ele tirar todas as faixas que ele utilizava, ele trabalhava na construção civil, acho que é possível ver aqui na parte superior, que ele já tinha bastante pilificação no rosto, tem uma musculatura bem desenvolvida, e isso muitos pacientes fazem, eles engordam para que o abdômen fique protruso, e isso ajude a disfarçar a mama. Então é comum ver os homens trans em sobrepeso, muitas vezes eles fazem isso voluntariamente para que tenha uma projeção do abdômen e isso disfarce as mamas. E aqui esse paciente ele tinha bastante escarificação na região lateral do tórax aqui, porque ele enfaixava com muita força, porque ele tinha fobia de que algum colega dele de profissão reconhecesse que ele não era um homem cis. Aqui foi feita a cirurgia, eu tirei 5,5 kg de peso das mamas, né, somadas as 2 mamas, e aqui as cicatrizes maiores também, nos sulcos inframamários, e até precisei fazer uma complementação na região central aqui, mediana, e além disso as cicatrizes periareolares. Esse trabalho é interessante que ele mostrou, comparou, né, fez uma análise comparativa das mastectomias em homens trans, e ele mostrou que é um procedimento seguro, com complicações abaixo de 5%, taxas de reoperação de 3%, e que na maioria das vezes foram por coleções sanguíneas, por hematomas. Mas esses outros resultados de complicações podem acontecer, né, assimetrias, falta de volume, retração, problemas, cicatrizes patológicas também são descritas nesse tipo de cirurgia. É o que eu tinha para falar. O Marcelo Prachedes vai falar na sequência sobre as cirurgias ginecológicas. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou o Marcelo Prachedes, sou ginecologista, obstetra e trabalho também no ambulatório de pessoas trans da divisão de urologia do Hospital das Clínicas da USP. E eu vou falar um pouquinho para vocês, então, de esterectomia, oforectomia e preservação da fertilidade. Então, enquanto muitas pessoas trans e com variabilidade de gênero estão confortáveis com a identidade, papel e expressão de gênero sem a cirurgia, para muitas outras a cirurgia é essencial e clinicamente necessária para aliviar a disforia de gênero. Né? Então, como a doutora Maria Helena falou, o doutor Rodrigo também falou, a cirurgia não são todos os pacientes que vão fazer a cirurgia, tá certo? Mas os pacientes que não fazem a cirurgia, eles não são menos trans, né? Então, isso não tá, a cirurgia em si, ela não é um critério para se a pessoa ser trans ou não, tá? E aí, quando esse estudo de 2011, né, ele foi publicado em 2011, mas foi realizado em 2008, ele entrevistou 2.566 pessoas trans.
e foi visto que 21% das pessoas já tinham realizado a esterectomia, né, que é uma das cirurgias que a gente vai falar, e 58% pretendiam realizá-la em algum momento. Então, só para mostrar que dentro das nossas cirurgias que a gente vai falar, a esterectomia, né, é a segunda cirurgia mais realizada. Primeiro a mastectomia, depois a esterectomia, que é a retirada do útero. E quais seriam as indicações da cirurgia da esterectomia ou oforectomia? A principal indicação, então, é o desconforto psicológico, né? É a disforia do paciente, tá? Mas outras indicações podem ser avaliadas, né, e usadas, então, como justificativa para os pacientes para solicitarem as cirurgias. Então, condições clínicas que geram desconforto ao paciente, endometriose, cistos, dor abdominal. Essa dor abdominal é importante que a gente saiba que no uso da testosterona é frequente uma dor abdominal que a gente não tem uma causa etiológica específica. Às vezes, inclusive, pós-orgasmo, há uma dor abdominal que ainda é desconhecida o real motivo, tá? Evitar sangramentos e cólicas, diminuição dos níveis hormonais femininos, né? Prevenção de câncer de endométrio, ovário ou colo de útero. E quando a gente fala aqui em prevenção desses cânceres, é uma prevenção geral, tá? O fato do uso da testosterona, por exemplo, não aumenta o risco do câncer de endométrio, ovário ou do colo de útero, tá? E para a realização da metodioplastia e da neofaloplastia, vai ter que ser feita a colpectomia, né, que é uma das cirurgias, então tem que ser retirada aí geralmente o útero e a vagina. Nos cuidados pré-operatórios, é importante uma avaliação ginecológica, então se esse paciente já teve atividade sexual penetrativa, é importante colher o Papa Nicolau, saber como que está essa situação. O termo de consentimento livre e esclarecido. Eu coloquei aqui parar a testosterona interrogado, porque ainda não é consenso sobre a necessidade de parar a testosterona, né? Alguns livros falam sobre necessidade de parar, outros que não parar. Quem sustenta essa teoria de parar a testosterona fala da formação do estrógeno a partir da testosterona e um risco teórico aí de tromboembolismo. No HC, a gente optou por não parar a testosterona desses pacientes. E é importantíssimo, né, e cada vez a gente vem falando mais sobre isso, discutir a preservação da fertilidade desse paciente. Então, as cirurgias são a esterectomia, colpectomia e oforectomia. A esterectomia, que é a retirada do útero, o tema que eu vou falar aqui principalmente é a via de acesso dessa cirurgia. Classicamente é feita via laparoscópica, né? E quem defende isso sustenta essa defesa dizendo que o uso da testosterona causa uma atrofia da parede vaginal, e isso dificultaria a via vaginal, né? Fala também da paridade, que geralmente esses pacientes não tiveram filhos, ou se tiveram um filho, baixa paridade, e isso também dificultaria a via vaginal. E geralmente no mesmo ato cirúrgico é realizada a anexectomia, né? Que seria a retirada dos anexos. Entretanto, os estudos mais recentes falam que a via vaginal pode ser feita, que não há um maior risco da cirurgia pela via vaginal, e isso facilitaria porque já há uma retirada da vagina e também não há cicatrizes com a via vaginal. É importantíssimo a gente lembrar que mesmo que seja feita por via laparoscópica, a colpectomia tem que ser realizada o máximo possível, porque na cirurgia a seguir, né, na metodioplastia ou na neofaloplastia, a gente precisa que tenha sido tirada a vagina para que não haja formação de cistos vaginais. E a oforectomia, que é a retirada dos ovários, eu coloquei aqui interrogado, porque ainda não é consenso se deve ser retirado ou não os ovários, né? Então, quem defende a manutenção dos ovários fala principalmente da preservação da fertilidade, tá? Mas também pacientes que são oforectomizados, mulheres cis que são oforectomizadas jovens, têm uma maior mortalidade por doenças cardiovasculares, têm um maior risco de demência e um maior risco de doença de Parkinson. Então, quem defende a manutenção dos ovários fala essa questão, e, do outro lado, quem defende a retirada dos ovários fala o seguinte:
Quando a gente tira esses ovários dos homens trans e faz uma análise histopatológica, a gente observa que há uma transformação desse ovário, geralmente para aqueles ovários policísticos, né? Tendo a síndrome dos ovários policísticos, que está relacionada à diabetes mellitus tipo 2, ao aumento dos riscos cardiovasculares, e isso associada à testosterona, que também aumenta os riscos cardiovasculares, entende-se que há um maior risco cardiovascular para o paciente. Entretanto, os estudos mostram que não há essa mortalidade ainda, né? A gente não conseguiu ver, talvez porque a gente não tenha coorte longo o suficiente, estudos prospectivos longos o suficiente para ver que isso acontece. Então, atualmente, a gente não sabe se esse aumento do risco é significativo para o aumento da mortalidade dos pacientes. E aí, quando a gente fala de preservação da fertilidade, eu trouxe aqui essa manchete que é de 2017, do Estadão. Homem transgênero anuncia que está grávido do seu marido, né? Aqui a foto deles dois, para a gente mostrar que isso é possível, e vou falar um pouquinho como que a gente vai fazer isso. E por que falar isso? Por que a gente está falando sobre preservação da fertilidade do homem trans, né? É bem estabelecido assim, quando o paciente é trans, a gente vai lá e vai fazer a cirurgia e vai tirar tudo. Não é bem assim, tá? Os pacientes trans, eles também querem ter filhos, tá? Esse estudo aqui, inicial, o de cima, de 2012, tem um N de 79 pacientes, 22% têm filhos e 54% desejam ter filhos. Nesse artigo de 2017, o N de 32 e 47% deseja ter filhos biológicos, né? Então, além de ter filhos, querem ter filhos biológicos. E quais seriam as opções para a preservação de fertilidade do homem trans? A gente vai dividir em dois grupos, os pré-púberes e os pós-púberes, né? O pré-púbere é uma coisa muito inicial, né? É uma coisa que está se falando mais recentemente, e aí a possibilidade seria a criopreservação de tecido ovariano, ou seja, a preservação desse tecido ovariano congelado. Essa técnica é experimental ainda, inclusive em mulheres cis, tá? E a gente vai falar um pouquinho dela mais pra frente. Nos pós-púberes, seria a criopreservação do oosto, que é o óvulo congelado, né? Criopreservação do embrião e a preservação do útero e anexos. Na criopreservação do tecido ovariano, como a gente comentou, é experimental, tá? E aí o que a gente vai fazer? Tira esse ovário do homem trans, congela, e aí quando ele optar por ter filho, eu vou autotransplantar esse ovário, né, para a janela peritoneal, e aí eu vou parar a terapia hormonal com a testosterona para induzir a ovulação, né? Então isso daí seria um ponto negativo nessa técnica. Não tem trabalhos ainda falando de homens trans, tá? Mas já existe vários trabalhos falando em mulheres cis, por isso eu trouxe esses dois trabalhos. Esse primeiro de 2018 tem 318 mulheres, 170 com desejo gestacional e 69 mulheres se engravidaram com 87 partos. Então, tiveram algumas mulheres que se engravidaram mais de uma vez. Só que essas pacientes desse primeiro artigo, elas estão no menacme, ou seja, na fase reprodutiva, tá? Já para os nossos pacientes, se eles estão na fase reprodutiva, eu vou pensar em outras técnicas. Mas os pacientes pré-púberes, a única opção seria o congelamento dos óvulos, ou o congelamento do tecido ovariano. E será que isso funciona? Bem, esse artigo de 2015, ele mostrou o primeiro caso, né, de sucesso de uma paciente de 14 anos que não havia entrado na menarca ainda, tá certo? Pré-púbere, teve câncer, fez a retirada dos ovários, congelou o tecido ovariano e depois conseguiu engravidar e gerou um bebê saudável. Então, isso aqui é para a gente falar um pouco do futuro, do que pode acontecer nos pacientes trans pré-púberes. A criopreservação dos óvulos ou dos embriões já é algo que a gente escuta falar mais e já sabe que existe, tá? Então, para fazer essa preservação, eu vou fazer um estímulo hormonal, para isso eu preciso parar a testosterona e vou captar esses óvulos. É preciso a gente lembrar que para essa realização dessa captação vão haver exames ginecológicos diversos, ultrassons transvaginais, vai haver uma alta carga de hormônio feminino, parar o hormônio masculino, e isso pode aumentar a disforia do paciente.
Por isso é importante a gente conversar sobre isso. Vai ser realizado através de reprodução assistida e o sêmen pode ser de doador ou do parceiro. Quando a gente fala em criopreservação de óvulos e embriões, a gente pergunta assim, mas qual a vantagem de um e qual é a vantagem do outro, né? Melhor óvulos, melhor embriões. Antigamente, a gente achava que tinha que ser embrião, porque o óvulo tinha que ser logo fecundado para poder guardar, senão aquele óvulo congelado não ia funcionar tão bem. Hoje a gente já sabe que não, o óvulo congelado, ele tem uma igual taxa de nascido vivo do que o óvulo fresco, né? Aquele óvulo que acabou de sair do paciente. Então, hoje em dia, tende-se à preservação dos óvulos, né? Preservação dos oócitos. Por quê? Porque quando eu vou fazer um embrião, esse embrião já tem um outro gameta, né? De um parceiro ou de um doador. E se eu congelo só os óvulos, eu dou uma maior autonomia para o meu paciente depois escolher o que ele quer fazer, qual que é o parceiro que ele vai escolher, se ele vai escolher um doador, tá? Na preservação do útero e do ovário, a gente então não fez cirurgia de retirada desses órgãos. E o que a gente precisa lembrar? Que o uso da testosterona, ele vai causar uma amenorreia por anovulação, ou seja, vai parar de ovular e vai parar de menstruar. Isso acontece geralmente dentro dos primeiros 6 meses. Há uma inibição da ovulação e quando você para a testosterona, há um retorno da fertilidade. Só que o tempo desse retorno ele é incerto, porque a gente viu lá dos ovários policísticos, né? E então há alterações que a gente não sabe quanto tempo volta. Geralmente, a menstruação volta depois de 6 meses também. E aqui lembrar que a testosterona ela não é um anticoncepcional. Então, por exemplo, quando eu paro aqui a testosterona, o paciente, mesmo que continue em amenorreia, ele pode ovular. E mais para frente a gente vai ver por que isso é importante. Nesse artigo, que fala sobre planejamento familiar, foram entrevistados 197 homens trans e 60 gestações foram reportadas em 32 homens. O índice de gestação nos pacientes que não fizeram terapia hormonal foi quase 3 vezes maior do que os pacientes que fizeram a reposição hormonal com a testosterona. Então, há um índice maior, lógico, dos pacientes que não usaram a testosterona. E aqui, por isso que eu falei que era importante a gente pegar aquela informação. Um paciente engravidou em uso irregular da testosterona. Então, se você está usando a testosterona de forma irregular e o paciente tem atividade receptiva de penetração, tem que usar um anticoncepcional. Nesse estudo, 41 homens trans que tiveram gestações bem-sucedidas foram avaliados. Desses, 61 fizeram uso da testosterona antes da gestação e 20% desses engravidaram ainda em amenorreia, né? Então, por isso aqui, de novo, o paciente usou a testosterona, certo? Parou para engravidar e antes mesmo dele voltar a menstruar, ele já engravidou. Antes de menstruar, antes, né, de terminar a amenorreia. E quais são as barreiras da reprodução dos pacientes transgêneros? Atendimento médico, e aí para ilustrar isso eu trouxe esse report de 2015 dos Estados Unidos, onde 23% dos entrevistados relataram que não procuram médicos por medo de serem maltratados. Então isso é super importante para a gente avaliar, né, nossa função como profissional de saúde e o que está acontecendo, por que esses pacientes estão com medo aí de chegar na atenção de saúde. Outra barreira é a falta de informação, tanto dos profissionais de saúde como dos pacientes, o alto custo da reprodução assistida, o alto custo financeiro e emocional, né? Porque a gente viu aí que pode piorar a disforia com o uso dessas medicações, e também o preconceito. E para falar em preconceito, eu trouxe esse levantamento da Universidade da Califórnia, que foi feito no ano de 2014, que foi feita uma revisão de 51 estudos. E dentre outros achados, né, dentre outras conclusões, eu trouxe essa aqui para lembrar a gente da importância de ler e de instruir os nossos pacientes e a nossa população. Então, ter um pai transgênero não afeta a identidade de gênero de uma criança ou o desenvolvimento de sua orientação sexual, nem tem impacto sobre outros marcos do desenvolvimento, tá? Então, inclusive em alguns países, inclusive na Europa, na África,
os pacientes transgêneros, eles são obrigatoriamente gonadectomizados, né, por esse preconceito de que haveria um mau parentesco, né, que não seriam bons pais. Então, a gente viu que isso não é verdade, tá? E aí eu trouxe essa frase que está no manual da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, para a gente refletir aí em casa sobre os hormônios, sobre as cirurgias e sobre a sociedade aí que a gente quer viver. É isso. Obrigado. Marcelo, muito obrigada. Que apresentação maravilhosa. Aliás, Rodrigo também. Eu não consegui ligar meu microfone assim que terminou para parabenizar você e logo começou o Marcelo. Mas, enfim, vocês chegaram em pontos super importantes, né? Nós todos que lidamos com as pessoas transgêneros, né? A gente sabe o que elas enfrentam e o que a gente pode propor cada vez melhor para elas, né? Marcelo, parabéns pela sua apresentação, acho que todos receberam aqui parabéns, Rodrigo também. Eu acho que a gente abordou temas assim que são extremamente interessantes, a gente terminou exatamente às 10, né? Mas a gente está aberto, né, para algumas questões, não sei se acho que a gente tem tempo para isso, talvez uma ou duas questões, né? Mas é isso, eu quero agradecer todos que estiveram aqui com a gente, né? Tem muitas pessoas queridas aqui, eu consegui ver só agora, né? Professora Carmita, que foi, na verdade, quem me convidou para a Bens, eu agradeço muito por estar aqui, estou adorando o trabalho, estou aprendendo muito, né? E estou gostando bastante de trabalhar com todos vocês. E é uma associação muito dinâmica, né? E, enfim, alegre, né? A gente só tenho que agradecer mesmo. Rodrigo, agradeço muito por ter aceitado o convite, né? De estar aqui com a gente à noite da quarta-feira, né? Mas foi imprescindível a sua presença, viu? Porque você completa tudo o que a gente faz. E salientando também que o Rodrigo também faz as cirurgias de reconstrução de genitália feminina, né? Não é só o neofalos, ele também faz. E isso, na verdade, até vai ser tema de uma próxima apresentação do nosso departamento. Então, aprendo muito com ele, agradeço também pelo aprendizado, e com o Marcelo, que foi uma aquisição maravilhosa como ginecologista, né, dando uma visão para a gente da abordagem, né, de todos esses pacientes. Ele falou uma coisa muito importante, que é a história da retirada da vagina completa, né, para a gente poder fazer a parte da genitália. Então, tudo aqui é um grupo que vai se completando para a gente poder prestar a melhor assistência possível aos nossos pacientes, né, e pessoas trans. Doutora Maria Helena, eu acho que tem uma pergunta para a senhora, que é do Charles Borges, e ele está perguntando o que a literatura traz sobre vacoterapia e se o tratamento traria prejuízos à sensibilidade. Então, não traz prejuízo algum à sensibilidade, e a literatura fala de aumento de 2 centímetros com essas bombinhas, né? Agora, o que eles falam na literatura, que foi até da onde eu tirei aquela fotinho lá no meu slide, né? É aquele aparelhinho, eles usam um aparelhinho. Os nossos pacientes, eles não usam esse aparelho, eles não compram, né? Esse tipo de aparelho, eles fazem um vácuo com seringa e funciona bem. A gente tem paciente que chegou até 8,5 centímetros de clítoris com a vacoterapia. Agora, é lógico que são pessoas que responderam bem também ao estímulo hormonal, né? Porque sem uma resposta boa, o vácuo consegue aumentar em torno de 2 centímetros. Então, imagina que ele não conseguiu um falo nem de 4, o vácuo não vai dar um aumento significativo. A Mônica Lopes tem uma outra pergunta. Se a fisioterapia pélvica trabalha com a vacoterapia, se é associado à fisioterapia na equipe.
Não, a gente não tem essa associação, eu não sei, até acho que é uma coisa boa para se pensar, viu, Mônica? Mas a gente não trabalha com fisioterapia pélvica, não nos pacientes, nos homens trans, né? Nas mulheres a gente já chegou a fazer, sim, por algumas disfunções miccionais no pós-operatório. Então a gente realmente trabalhou junto usando fisioterapia pélvica, mas do homem trans, não, a gente não teve, não. Inclusive, vários trabalhos mostram, né, a função do fisioterapeuta na cirurgia da mulher trans. Da mulher. Isso. Mas eu acho que não deve ter muito estudo em homens trans, mas deve ter uma certa disfunção de assoalho pélvico, porque a gente imagina, né, nas mulheres trans, a gente vê os trabalhos mostrando disfunção de assoalho, principalmente relacionado ao abuso, né? Quase 100% das pacientes que tiveram abuso, elas têm alguma disfunção e que melhora no pré-operatório, fazendo uma fisioterapia, uma orientação em relação ao funcionamento e à dinâmica pélvica, né? Então, lógico que não vi trabalhos de homens trans, mas deve ter uma certa disfunção e é provável que tenha algum ganho fazer a fisioterapia antes dos procedimentos cirúrgicos para que o paciente entenda a dinâmica da pelve, né, e das sensibilidades que tem ali, e de como cuidar da própria anatomia, tanto antes quanto logo após as cirurgias. Isso tem bastante importância. E a gente costuma não ter olhos muito atentos, né, como cirurgiões para isso, é um campo que tem crescido bastante. Bem colocado, viu, Rodrigo? Porque realmente a mudança, né, na região genital, principalmente da mulher que tem encurtamento da uretra, e às vezes é imprescindível isso, viu? A gente tem que associar mesmo. Então, eu não sei se tem mais alguma questão. O que eu queria lembrar a vocês que a semana que vem a gente tem mais o webinar da Associação ABENS, né, que vai ser do Departamento de Disfunção Sexual Masculina, e a gente vai ter o tema da webinar vai ser consequências sexuais dos tratamentos para HPB, que é hiperplasia benigna da próstata, e câncer de próstata, o que o paciente deve saber. Então, estão todos convidados, né, para a nossa próxima webinar. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite, queridos. Obrigado, boa noite. Boa noite.